Beleza aí, galera? A aula de hoje é sobre calor e dilatação térmica. Primeiramente, é muito importante a gente não confundir calor com temperatura, beleza? Calor e temperatura não são sinônimos. Então, embora na nossa linguagem cotidiana a gente sempre confunda, né? A gente fala, hoje está fazendo muito calor, então isso não está certo. Certo seria a gente falar que hoje está com uma temperatura muito elevada, beleza? Então a palavra calor na física é o tipo de energia que é trocada entre corpos que têm temperaturas diferentes. Tranquilo? Então a experiência nos mostra que se corpos em contato com temperaturas diferentes, eles têm uma tendência de se estabelecer o equilíbrio térmico, certo? Então o corpo mais frio vai esquentando e o corpo mais quente vai esfriando, até que eles atinjam a mesma temperatura, beleza? Então, nesse processo de estabelecimento de equilíbrio térmico, o corpo de temperatura mais alta vai cedendo calor ao corpo de temperatura mais baixa. E quando eles atingem mais ou menos a mesma temperatura, essa transferência de calor cessa. Tranquilo? Então, mais uma vez, o calor é o tipo de energia que é trocada, energia em trânsito entre os corpos de temperaturas diferentes. A temperatura é uma grandeza física que está associada com o grau de agitação das moléculas de um corpo. Ou seja, quanto maior a temperatura de um corpo, mais as partículas desse corpo, as moléculas, vão estar agitadas, certo? Então, um corpo com uma temperatura baixa tem as moléculas que estão menos agitadas. Tudo certo? Beleza. Quanto ao fenômeno da dilatação térmica, também está intimamente associado, intimamente ligado à temperatura. Beleza? Então, como eu havia falado, as moléculas de um corpo com uma alta temperatura, elas se agitam mais do que as moléculas de um corpo de baixa temperatura. Então, o aumento do estado da agitação das moléculas, aumentando a temperatura, certo? Com esse aumento de estado de agitação entre as moléculas, o aumento da amplitude dos movimentos, elas vão vibrando e vão vibrando cada vez com uma distância maior, com amplitude maior, certo? Então, ocorre que as moléculas que estão uma do lado da outra vão se afastando, elas vão precisando de mais espaço, elas vão se empurrando, certo? Esse empurra de moléculas, essa vibração cada vez em maior amplitude faz com que o aumento do corpo, faz com que o aumento do comprimento do corpo, né, que é o fenômeno da dilatação térmica, beleza? Então, temos uma barra com uma temperatura T e comprimento L, certo? Então, se essa temperatura for aumentada para uma temperatura T mais ΔT, essa barra vai sofrer um aumento de comprimento, né, que a gente chama de ΔL. Então, ΔL é o aumento do comprimento da barra ocasionado pelo aumento da temperatura, né? Logo, experimentalmente, a gente observou que a variação do comprimento da barra, que a gente chamou de ΔL, é proporcional ao tamanho inicial da barra e a variação de temperatura, o quanto que aumentou de temperatura, certo? Beleza. Então, se a gente quiser transformar essa proporcionalidade numa igualdade, a gente introduz essa constante de proporcionalidade, que a gente chama de coeficiente de dilatação, né? E, geralmente ele é representado pela letra alfa, letra grega, né? Essa constante de proporcionalidade tem dimensão de inverso de grau Celsius, beleza? Então, nós temos que a variação do comprimento é proporcional ao comprimento inicial da barra e a variação de temperatura da barra, certo? Esse coeficiente de dilatação, que é a constante de proporcionalidade, ela é diferente para cada material, ou seja, tem material que vai dilatar mais, tem material que vai dilatar menos, entendeu? Então, beleza. Isso era tudo que a gente precisava saber na aula. Agora a gente vai fazer um exemplo que é para fixar melhor. Beleza? Então, uma barra de ferro, né? A gente tem o coeficiente de dilatação linear, né? É 12 vezes 10 a menos 6,
Celsius a menos 1, né, inverso de grau Celsius, possui um comprimento inicial de 15 metros a 20 graus Celsius, beleza? Então, se essa barra é aquecida até a 150 graus Celsius, a gente tem que determinar a dilatação sofrida pela barra. Então, a gente quer saber o ΔL da barra. Tranquilão? Então, o coeficiente de dilatação a gente tem o comprimento inicial da barra, que é 15 metros, tem a temperatura inicial, que é 20 graus, e tem a temperatura final, que é 150 graus Celsius. Beleza? Então, essa variação de temperatura, de comprimento, desculpa, é igual ao comprimento inicial vezes a constante de proporcionabilidade, o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Então, comprimento inicial 15 metros, coeficiente de dilatação 12 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura, temperatura final menos inicial, tranquilão, simples, conta simples. Então, a gente resolvendo isso, a gente chegou que a barra teve um aumento de comprimento de 0,02 metros. Então, uma barra estava inicialmente num comprimento com uma temperatura. Depois que foi aumentada essa temperatura, o comprimento aumentou. Então, esse é o conceito de dilatação térmica. E a aula de hoje termina aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.